Outras cidades aqui da região estão em alerta. Xaxim, Xanxerê, juntas as duas somam já 38 mortes. Júnior Espíndola e Arvito Concato, aqui no Balanço. Em Xanxerê, 1.186 pessoas já foram infectadas pela Covid-19. Porém, mais de 1.000 já estão recuperadas, segundo dados da Prefeitura. Até o momento, 18 óbitos foram registrados. E para tentar suprir o trabalho de atendimento aos pacientes, as ações estão concentradas principalmente na Unidade de Saúde Hélio dos Anjos Ortiz. Neste espaço, antes da pandemia, eram atendidas em torno de 20 pessoas. Agora a média subiu para 80. A nossa demanda lá no mês de maio era em torno de 20 atendimentos por dia aqui, né? Mais ou menos numa média, assim. Em junho, essa demanda se intensificou, praticamente dobrou, a gente passou a ter uns 40 atendimentos diários, né? E em julho, que é o mês que a gente se encontra, agora ao término, né? A nossa média de atendimentos tem ficado na casa dos 80 atendimentos diários. Segundo o médico, o maior desafio é fazer as pessoas respeitarem as regras da pandemia, como, por exemplo, não fazer aglomerações. Ou ele participou de uma reunião familiar, ou de um jantar, algo pequeno, né, para poucas pessoas, até 10 pessoas, mas todas da mesma família, geralmente, né? E aí, 5 dias depois disso, 7 dias depois disso, esse paciente começa a ter sintomas gripais, acaba sabendo que alguém que esteve nessa reunião familiar tinha sintomas e não informou ninguém, e aí isso acaba gerando uma cadeia de transmissão dessa maneira, né? A gente vê que, geralmente, a família é o ponto de contágio dos pacientes. Para o médico, outro fator determinante para o número de óbitos em Xanxerê é o histórico de doenças dos pacientes infectados. Uma delas que é muito característica do paciente que acaba agravando é o sobrepeso, a síndrome metabólica, né, e até a obesidade, né, que muitas vezes não é considerado uma doença pela população em geral, né, mas que de fato vários estudos já indicam que o paciente obeso, o paciente com síndrome metabólica, é aquele paciente que pode vir a ter formas graves da doença, sim. Em Xaxim, os testes em pacientes são realizados diariamente no Centro de Triagem, que fica anexo à rodoviária. No último boletim, o município apresentava 804 casos confirmados de Covid-19, sendo que 733 pessoas são consideradas recuperadas. Nos últimos 14 dias, 65% dos testes realizados estão dando negativos, o que é muito bom. O pico na cidade de Xaxim, ele já passou e começou a descer. Os decretos municipais foram bastante restritivos no município nos últimos meses. Os bares, por exemplo, ficavam abertos até às 6 da tarde. Mas com a redução no número de casos confirmados, a flexibilização também mudou. O nosso decreto ele é mais restritivo do que nos outros locais, outras cidades da região. Que hoje nós estamos na chamada faixa vermelha, né, da regional de Xanxerê. Conforme os outros municípios crescem, nós, graças a Deus, estamos descendo e tivemos hoje tivemos um decreto que flexibilizou um pouquinho, aumentou o horário de alguns estabelecimentos para as 22 horas, que era o caso dos bares, e também relacionado ao comércio, as crianças menores de 14 anos poderem ir ao comércio acompanhado dos pais. Isso tudo a gente recomenda que não vá. Mas não tem no novo decreto hoje, possibilita as crianças a irem com os pais quando necessário. Nos últimos dias, o município tem apresentado uma redução no número de pacientes confirmados com o novo coronavírus. Por outro lado, o número de óbitos segue subindo por aqui. Nesta terça-feira, a 20ª vítima foi registrada, um homem de 86 anos e com histórico de doenças. Isso nos deixa muito triste, né, por serem cidadãos aqui da cidade, a maioria conhecidos, amigos. Em grande maioria dos óbitos, ou todos, tinham alguma comorbidade, algum problema de saúde mais grave, diabetes, hipertensão, obesidade, problemas renais, problemas crônicos, enfim. Um paciente apenas que chegou de fora que a gente não tinha um histórico, né, um histórico de prontuário, de atendimentos, e não sabemos se ele tinha algum problema de saúde ou não. Então é considerado esse o único paciente que não teria comorbidades, mas que a gente não tem como comprovar porque ele veio de fora. Que coisa, hein?